Meus queridos amigos, alunos da família Eletrônica Fácil, aqui a gente tem uma fonte chaveada, tá? E essa fonte chaveada aqui, ela tem automaticamente, para ela funcionar, um transformador Chopper. E o transformador Chopper, ele é o transformador que tem a parte primária e a parte secundária. No primário, você tem o chaveamento da fonte chaveada acontecendo para que a tensão de nível alto, que pode chegar a 300, 400 volts, vai depender da topologia da fonte chaveada, seja induzida no secundário do transformador. E essa tensão controlada pela fonte chaveada vai sair lá em níveis de 12 volts nessa fonte chaveada aqui, tá bom? Beleza? Por que o professor Rodolfo levantou aqui para vocês a questão de você queimar a placa eletrônica? De você queimar, isso pode acontecer, gente, pelo amor de Deus, tá? Ó, de você queimar a placa eletrônica ao usar o osciloscópio, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Essa Masterclass aqui é em parceria com a nossa querida Rigol Technologies. Então a Rigol apoia o nosso trabalho educacional aqui do Eletrônica Fácil. E a Rigol, junto com a Eletrônica Fácil, disponibilizou para você um livro gratuito para você baixar, aprender eletrônica, desbravar os osciloscópios partindo do zero. Então, como é que você faz para baixar esse livro aqui? Depois que terminar a aula, tá? Não vai baixar agora. Vou terminar essa aula, aqui na descrição do vídeo, comentário fixado, tá bom? Para cá, vai ter algum lugar aqui que você pode clicar e baixar o livro Desbravando o Osciloscópio da Rigol gratuitamente. Tá bom? É só o link que está na descrição do vídeo, vai deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone, vai baixar aqui de forma maravilhosa. E nesse mesmo site, se fizer sentido para você turbinar sua bancada de eletrônica com instrumentos da Rigol, vão ter os distribuidores da Rigol no Brasil. Tem a Raiz, a RCB, Omni, Riolink, Rindac e Getrotec. Acesse o site deles, conversa com eles, fala que você viu a Masterclass no Eletrônica Fácil. Eles vão gerar um mega cupom de desconto especial para você adquirir e turbinar a sua bancada com um Rigol. Ó, a maioria dos osciloscópios, pessoal, eles não têm canal isolado. Canais isolados, tá? Não tem. Por quê? Porque para o osciloscópio ter um canal isolado, ele tem que ter uma característica ultra mega diferenciada, na sua construção interna. E isso faz com que o equipamento passe a ser muito, 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 muito caro, tá? Tem osciloscópios de canais isolados? A resposta é tem. Só que o valor do investimento nele é muito, 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 muito maior. E para as aplicações práticas do nosso dia a dia, na maioria das aplicações, então 70%, 80% das aplicações não necessitam de um canal isolado. Para algumas ocasiões especiais, sim, precisa, tá? Mas aí você precisa trabalhar com outros artifícios se o seu osciloscópio não tem canal isolado, tá bom? Canal isolado significa o seguinte, tá? Às vezes a pessoa está assistindo aqui essa Masterclass do nosso curso de osciloscópio e não entende o que é um canal isolado. Vou explicar para vocês, ó. Aqui você tem um canal número 1, canal analógico número 1 do osciloscópio. Aqui você tem o canal analógico número 2 do osciloscópio, tá? E aí, essa carcaça metálica aqui, ó, do conector BNC, tá vendo, gente, ó? Essa carcaça metálica aqui do nosso conector BNC é o negativo, a referência negativa do osciloscópio. É a referência negativa do osciloscópio. Então, por exemplo, esse osciloscópio DHO802 da Rigol, ele é alimentado com fonte externa. Então, esse negativo aqui, ó, não é diretamente o terra da tomada. Não é diretamente o terra da tomada. Não é, não. Osciloscópios que têm fonte externa de alimentação, geralmente o negativo da carcaça aqui, da referência negativa do conector BNC, e que vai ser conectado na garrinha de jacaré do osciloscópio, não está ligado diretamente ao terra. Osciloscópios que a fonte dele é interna, aí o conector BNC, o aterramento, é ligado diretamente no terra da tomada. Então fica ligado nisso, né? O canal, ele não é isolado porque todas as referências negativas aqui, ó, dos conectores do osciloscópio estão interligados. Interligadas.
Então, a referência negativa do canal número 1 está interligada no canal número 2. Fique atento, fique atenta a isso. Isso quer dizer que quando você pluga aqui, ó, então, ó, canal amarelinho, canal número 1, ó. Coloquei aqui, girei, travou. Canal número 2, canal com identificação azul. Quando você pluga aqui, gente, as pontas, automaticamente, sem você fazer absolutamente nada mais, o que já aconteceu, minha amada família eletrônica fácil, ó? Aqui tem a garrinha de jacaré da ponta número 1, ó. Tá vendo aqui a garrinha de jacaré, ó? Da ponta número 1. E aqui tá a garrinha de jacaré da ponta de medição número 2. Isso quer dizer o seguinte, que essas duas pontas aqui, ó, as duas garrinhas de jacaré já estão interligadas, sem fazer absolutamente nada mais. Por quê? Por causa da interligação aqui, ó, da ponta de medição no osciloscópio, e a carcaça metálica está interligando os dois, automaticamente as duas garrinhas de jacaré, que são as referências negativas da ponta de medição, já se interligaram. Então, isso aqui quer dizer algo muito importante, pessoal, algo muito importante. Que você pode queimar a sua placa se você ligar duas garrinhas ao mesmo tempo na placa. Então, você pega a garrinha, liga um no ponto da placa. Vou te dar um exemplo aqui, ó, na prática. Ó. Então, você pega a garrinha e liga aqui no dreno do MOSFET, por exemplo. E a outra garrinha, você liga no gate do MOSFET. Se você liga as duas garrinhas em pontos diferentes, com potenciais de tensão diferentes, com característica diferente, como as garrinhas estão interligadas, você coloca em curto os dois pontos. Colocando em curto, você pode queimar o componente. Simples assim. Tá entendendo, gente? Só que as pessoas não, principalmente os iniciantes, podem cometer esse erro, tá? De ligar a garrinha de jacaré do osciloscópio às garrinhas de jacaré do osciloscópio em pontos com potencial diferente. E aí interliga tudo e gera curto em tudo e aí queima o componente. Eu vou fazer uma explicação para vocês aqui agora, no nosso curso de osciloscópio, de um exemplo que isso pode acontecer na análise de fonte chaveada, tá? Vamos lá, ó. Então, por exemplo, aqui, família eletrônica fácil. Se você já está gostando desta aula, não esquece de deixar aula top aqui embaixo no campo de comentários, tá? Vamos lá, ó. Então, pensa o seguinte, pessoal, ó. Como é que é o fluxo de circulação da corrente elétrica aqui na parte hot da fonte chaveada, né? Na malha primária da fonte chaveada. Como é que isso aí funciona? Vamos lá, ó. Funciona assim, ó. Então, aqui você tem o conector de alimentação AC, você vai ligar no 127, 220 volts AC, passa pelo fusível de proteção, passa pelo varistor de proteção contra surto, passa pelo filtro de EMI, contra interferências eletromagnéticas, passa pelo NTC, passa pela ponte retificadora que converte alternado em contínuo, tá bom? O capacitor do link DC filtra e estabiliza essa tensão. Essa tensão, ela chega aqui no transformador Schoper, ó. Então, o mesmo potencial que está aqui no polo positivo do capacitor, do nosso link DC, chega aqui no transformador Schoper. E a corrente vai circular pelo Schoper, ó, vem aqui. E essa corrente, ela vai chegar onde? No dreno do nosso MOSFET. E o MOSFET, ele é controlado pelo CI chaveador. Então, aqui no pino out do CI chaveador, o que a gente tem aqui? A gente tem PWM. Então, vou fazer uma explicação prática aqui para vocês, ó. Vamos lá, ó. Aí. Então, aqui, pessoal, vou até levantar da minha cadeira para fazer as ligações aqui para vocês, tá? Aqui você está vendo a placa de fonte chaveada. Correto? Todo mundo está vendo a placa aí da fonte chaveada, belezinha? Vamos lá, ó. Até levantar aqui para fazer a ligação, tá? O que acontece, gente? Aqui, ó, a gente tem o dreno do MOSFET e aqui a gente tem o gate do MOSFET, tá? Então, eu vou pegar o canal número 1 do osciloscópio, ó.
Vou pegar o canal número 1 do osciloscópio aqui. E vou fazer a ligação para a gente medir rapidamente o sinal do gate. Rapidinho, tá? Ó. Então, aqui a ponta eu vou deixar no vezes 1, por quê? Porque eu já sei que aqui a gente vai ter no máximo 15 volts, tá? Beleza? Ó, pronto, conectei. Resolvido, tá? E a garrinha de jacaré, onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar na nossa referência negativa. Exatamente no negativo da ponte retificadora aqui, ó. Olha lá. Muito bem. Negativo da ponte retificadora, medição da tensão no pino de gate do nosso MOSFET. E agora eu vou energizar aqui. Já vai aparecer aí para vocês aí um sinalzinho aí. Olha lá. Olha lá que beleza. Já apareceu aqui, ó. Olha lá. Olha lá que bacana, né, pessoal? Todo mundo tá vendo aí, gente? Já apareceu um sinalzinho de onda quadrada aqui, ó lá. Olha lá. Estão vendo a onda quadrada aí? Olha lá que legal. Perfeito? Então, esse é o sinal de medição do gate do MOSFET. Vou entrar aqui no canal número 1. Vou falar que a ponta de medição está no vezes 1. Ó. Vou alterar aqui a tensão do nosso canal número 1 para 5 volts. Vou vir aqui no trigger. Aí. Muito bem. E aqui está o PWM do nosso querido gate, do nosso MOSFET chaveador. Tá bom? Nesse momento aqui, gente, a nossa carga eletrônica, ela está consumindo uma corrente de 2 amperes. Está sendo aproximadamente 12 volts lá na saída. Perfeito? E o nosso osciloscópio vai medir aqui agora para nós, ó. Vou até desativar aqui o canal número 2, ó. Vamos lá, aí. Vamos aqui em Measure, botão Measure, para fazer medições. Vamos medir aqui na escala horizontal. Na escala horizontal, nós vamos medir DUT+, que é o DUT Cycle, largura de pulso. Olha lá. Então, aqui a gente tem, pessoal, um PWM com cerca de 18% de DUT Cycle. Tá bom? O que significa isso? Que 18% do sinal está em nível 1 e cerca de 82% está em nível 0. Muito bem. Então, foi lá, mediu o nosso querido sinal de gate. Ah, beleza. Show de bola, professor. Muito bom. Aí você resolve fazer o seguinte. Aí você fala assim, ó. Professor, eu acho que eu vou medir o sinal de dreno agora. Estou medindo o gate do MOSFET e agora eu vou medir a tensão de dreno. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que analisar o esquema eletrônico. Então, o sinal que a gente está medindo da tensão de gate, pessoal, é aqui, ó, nesse pino aqui do CI, ó, pino 6, ó. Então, aqui ele está gerando um PWM que vai no gate do nosso MOSFET. Quando tem positivo, o MOSFET fecha a chave que tem entre dreno e source, circula corrente no primário do transformador Chopper. Quando vem negativo no gate do MOSFET, o que acontece? O MOSFET abre a chave entre dreno e source, desliga o primário do Chopper. Positivo no gate do MOSFET, ativa o transformador Chopper através do MOSFET. Negativo no gate do nosso MOSFET, abre a chave entre dreno e source, desliga a circulação de corrente pelo primário do Chopper. E aí você tem esse chaveamento liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então imagina o seguinte, ó. Imagina o seguinte, né? Veja o seguinte, ó. Olha lá. Vamos medir a frequência desse sinal aqui? Esse aqui é um curso de osciloscópio diferente, pessoal. É um curso de osciloscópio, a gente explica recursos do osciloscópio aplicados em medições práticas do nosso dia a dia, tá? Que é o que você vai enfrentar na sua bancada de trabalho, tá bom? Ó, vamos aqui em Measure, vamos medir aqui horizontal e vamos medir frequência. Ó. Então a frequência está em 50 kHz, tá, gente? Se a frequência está em 50 kHz, isso quer dizer que esse sinal
está ligando e desligando o MOSFET 50 mil vezes por segundo. 50 mil vezes por segundo. É isso mesmo. E está ligando e desligando o primário do chopper 50 mil vezes por segundo, tá? Belezinha, meus queridos? Compreendido? Show de bola? Então, é rápido ou não é? O que vocês acham? É rápido pra caramba, né, gente? É muito, muito, muito rápido, tá? Bom, agora que vocês entenderam isso, vamos voltar aqui para o nosso esquema eletrônico, ó. Então, a gente plugou a ponta de prova aqui, ó, aqui, no gate do MOSFET. Aqui, se a gente conectar a ponta de prova no dreno, qual que é a questão, pessoal? Qual que foi a referência negativa que a gente usou? Qual a referência negativa que a gente usou? A gente usou a referência negativa que tem essa simbologia aqui, ó. Triângulo com bolinha dentro. Onde que isso aqui está conectado, ó? No negativo da ponte retificadora. Então, ó, o sinal entrou alternado, converteu para contínuo na ponte retificadora, e a partir do pino 4 e 1 da ponte retificadora, no pino 4 da ponte, a gente tem o negativo retificado, sinal alternado convertido em contínuo, negativo do sinal contínuo e o positivo do contínuo a gente tem no pino número 1. Então, a nossa garrinha de jacaré está ligada no potencial aqui, ó, nesse negativo aqui. Poderia ligar aqui no negativo do capacitor, poderia ligar no negativo desse resistor, poderia ligar no negativo desse outro capacitor. Qualquer ponto que tenha esse símbolo, eu posso ligar a garrinha de jacaré, porque é o mesmo potencial negativo, aí tá tudo bem. Tá bom? Beleza? Então, se eu estou medindo a tensão de gate, eu estou medindo a tensão desse ponto aqui ao negativo de referência. Desse ponto aqui ao negativo de referência. Se esse negativo de referência aqui é a referência negativa para o gate, que vai variar entre 0 a 15 volts aqui. E se eu quero medir, por exemplo, a tensão de dreno do MOSFET, o que acontece? Aqui é o negativo. O dreno está aqui. Então, se eu plugar a ponta de prova do osciloscópio nesse ponto aqui, ó, a gente vai medir a famosa tensão VDS. O que é a tensão VDS? Tensão entre dreno e source do MOSFET. Que vai mostrar quando que ele está ligando e quando é que ele está desligando, tá? A referência negativa é a mesma, ó. Você coloca o negativo aqui, coloca a ponta de medição do osciloscópio aqui em cima, ó. Nós vamos medir essa tensão desse ponto a esse aqui, ó. É essa diferença de potencial, ó. Vai pegar a tensão entre o dreno e source e vai pegar a tensãozinha nesse resistor shunt aqui também. Mas não vai mudar muita coisa, tá? Então, eu posso manter a garrinha de jacaré fixa e medir ao mesmo tempo a tensão de gate, entre o negativo e gate, e entre negativo e dreno. Tá bom? Então, eu posso, nesse caso, manter a mesma referência negativa. Tá bom, pessoal? Então, o que o professor Rodolfo vai fazer neste momento? Ó, eu vou pegar outra ponta de medição do osciloscópio, que agora está no vezes 10, tá? Por quê? Que nós vamos medir tensões de nível aí de 200 volts, tá, pessoal? Então, agora a ponta de medição do osciloscópio está em vezes 10, tá? Ó, e vou plugar aqui, ó, no dreno, ó. Estão vendo, gente? Ó lá. Pluguei no dreno. Beleza? Olha lá que show de bola. Tranquilo? Dominado, ó. Vou até dar um zoom maior aqui, ó, para a galera ver, ó. Então, esse aqui é a medição de tensão de gate e esse aqui é a tensão de dreno, tá? Muito bem. E vocês podem ver que o professor Rodolfo, que aqui está, soldou terminais na placa para poder acessar os terminais facilmente com o osciloscópio, tá? Vamos lá? Agora a gente vai ver na prática aqui o sinal medido com o osciloscópio, tá? Então, ó, vou pegar o sinal de cima. Aliás, vou abaixar aqui o canal número 1, ó. Agora eu vou ligar o canal número 2. E vou subir o canal número 2, ó. Olha lá. Já apareceu a famosa tensão de dreno do MOSFET da fonte
chaveada. Perfeito, galera? Então, olha só como é muito importante, você dominar os conceitos, né, da eletrônica, né, gente? Olha lá que bacana. Olha lá. Perfeito? A diferença é que se você medir aqui, ó, measure, vamos medir o V máximo do canal número 2, ó. V máximo do canal número 2. Quantos volts que a gente tá falando, gente, do V máximo do canal número 2? Olha lá que bacana. Ah, deixa eu pegar aqui, ó. Probe. Só deixa eu tirar a ponta aqui, ó, fazer uma configuraçãozinha aqui, ó. Aí, vezes 10. Muito bem. Aqui, ó, eu tinha feito uma, aqui, ó, inversão off. Aí, legal. Agora já vai medir certinho aqui para vocês. Olha lá, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? 328 volts, galera. 328 volts. Deixa eu só pegar aqui, ó. E aplicar aqui para eu tentar mostrar o web control aqui para vocês. Aí, aplicar. Para eu tentar mostrar de forma ampliada aqui para a galera aqui, ó. Aí, 192.168.028 é o endereço. Vamos lá? Aí, web control. Você consegue ver, gente, o sinal do osciloscópio pelo seu computador usando o web control da Rigol. Só digitar o IP do osciloscópio e já era. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Daí fica massa vocês visualizarem. Aí. Muito bem. Aí está, tá, pessoal? Então, olha lá a tensão que tá marcando aí. Estão vendo, gente? Ó, 324 volts, galera. 324 volts. É a tensão máxima do canal número 2, tá? Olha que espetacular, tá bom? Beleza? E a tensão máxima do canal número 1, como é que a gente faz aqui, ó? Então você vem aqui em Measure. Vamos aqui, canal número 1. Tensão máxima vai dar cerca de 15 volts, né? Olha lá, 17 volts, tá? Que vocês vão conseguir ver bem aqui, ó. Olha lá. Cerca de 17 volts aqui, ó. Muito bem. E aí, gente, quando você faz análise com 2 canais, que é muito importante, tá? Ó. Por que que é essencial você ter um osciloscópio de pelo menos 2 canais, gente? Porque você vai conseguir ter a capacidade técnica de analisar o quanto um sinal influencia no outro. Isso é muito importante, tá? E já vou explicar o porquê que você pode queimar a sua placa se você fizer medições erradas, tá? Aguenta aí que você vai entender o porquê. Vou pegar o trigger, vamos trigar esse sinal aqui. Ah lá, estabilizamos o sinal na tela. E eu vou apertar o botão single, ah lá, para poder fazer uma medição completa e congelar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só. Quando você tem positivo no gate do MOSFET, ó, aqui é o positivo que está ativando o gate do nosso MOSFET chaveador. Quando você tem positivo no gate do MOSFET, o que acontece com a tensão de dreno aqui, ó? Ó, ela zera, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Então, quando eu ligo o gate do MOSFET, a tensão de dreno zera. Por que zera? Porque a tensão vai toda para o primário do transformador Chopper. Se o MOSFET ele entra em condução, se o MOSFET ele é uma chave fechada, quando você ativa ele com a tensão de gate,
Qual que é a tensão de uma chave, pessoal? Entre dois pontos de uma chave? É zero. Então, a tensão VDS do MOSFET é zero. Quando, olha só, bem no momento aqui, ó lá, ó. Bem no momento que eu desligo o gate do MOSFET, ó, desativo o gate do MOSFET, ó, o MOSFET ele entra como chave aberta. Ele abre a chave entre drain e source. Quando ele é uma chave aberta, ele absorve para o MOSFET entre drain e source toda a tensão da rede para ele. Toda a tensão do nosso link DC para ele. Então, neste momento que a gente desliga o MOSFET, olha o que acontece, ó. Ele absorve todos os 300 e tantos volts entre os seus terminais, tá? Ah, professor, mas o que é esse sinal aqui e esse sinal aqui, ó? Isso aqui é devido à indutância de dispersão, tá, gente? Quando você circula a corrente no secundário, você gera uma autoindução no primário, e essa autoindução faz gerar essa distorção aqui no sinal que fica no MOSFET, tá? Por isso que tem esses dois pontos aqui, ó. Tá bom? Desse sinal que está senoidal dentro da onda quadrada, tá? E depois a gente vai ter uma aula só falando sobre isso aqui para vocês também, tá bom? O foco aqui é você entender que com os dois canais você consegue analisar o que está acontecendo em um, o que está acontecendo no outro, e ver se está dentro das expectativas. Tá bom? E que um está trabalhando com 15 volts, outro está com 300 volts. Por isso tem que tomar muito cuidado com isso. Certo? Aí, legal. Aí você, pô, legal, professor, olha que legal, o sinal de gate e de dreno do MOSFET, pô, bacana, né? Só que aí você pega e fala o seguinte, não, professor, mas agora eu quero ver o sinal que está no transformador Chopper. Ó, mudar a imagem aqui, ó. Agora, professor, eu quero medir a tensão que está no transformador Chopper, na bobina do Chopper e no MOSFET. A gente mediu o gate e o dreno do MOSFET, que é a mesma referência negativa, né? E aí você quer medir agora o do transformador e o do dreno, o VDS do MOSFET. Qual é o risco, pessoal? Qual que é o risco, tá? Que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Se você está curtindo a aula, não esquece de deixar a aula top aqui no campo de comentários, porque isso ajuda o professor Rodolfo a saber que você está gostando desse conteúdo massa, aprendendo, evoluindo e crescendo com a gente, tá? Qual que é o risco, pessoal? Ó, eu vou até tirar um print aqui para eu poder abrir aqui para vocês. Ó. Vou até tirar um print aqui para poder fazer uma explicação massa aqui para vocês. E aí, com essa explicação rapidinha, você já vai entender o porquê das coisas. Não esquece de deixar a aula top para o professor Rodolfo ficar feliz. Muito bem, vou parar aqui, vamos lá, ó. Aí. Muito bem. Meus queridos, aqui, ó, eu colei para vocês apenas esse bloquinho que a gente está analisando agora, tá? Da nossa fonte de alimentação chaveada, tá bom? Imagine que você já está medindo, né, o VDS aqui, ó. Então tem negativo aqui, positivo aqui no dreno do MOSFET. Imagine que você pegou a sua garrinha de jacaré e falou assim, ó, eu quero medir a tensão que está no transformador Chopper. Eu quero medir a tensão que está chegando na bobina do transformador Chopper. Então você pega e coloca o negativo aqui, ó. 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 Aí. Então você coloca o negativo aqui. Garrinha de jacaré do osciloscópio. Aqui, ó. Aqui. E o positivo, então aqui, ó, segue o caminho aqui, ó. Vem aqui, pá. E o positivo você colocou aqui em cima, ó. Aqui, ó. Perfeito? Ó? Então, bolinha preta aqui, ó, é a garrinha de jacaré do osciloscópio. O positivo está aqui em cima do Chopper. Ó. Então, você está medindo a diferença de potencial
que está na bobina do chopper aqui, ó. Ó. Concorda comigo, gente? Se eu estou colocando negativo aqui, ó, e positivo aqui, as pontas de medição do osciloscópio, você está medindo exatamente a tensão que está no primário do transformador chopper. E a garrinha está no dreno do MOSFET. Aí o que vai acontecer? Você fala assim, não, professor Rodolfo, e agora eu vou medir o VDS. Eu vou medir a tensão que está no MOSFET também. E aí o que você faz? Você, naturalmente, coloca outra garrinha de jacaré aqui, ó, aqui. E a outra ponta de medição do outro canal você põe aqui, ó, olha lá. Olha que loucura o que vai acontecer, gente. Então você colocou negativo aqui e negativo aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó. Olha lá. E um canal, o canal número 1 do osciloscópio tá aqui, e o canal número 2 tá aqui, ó. O professor Rodolfo, por que você fez essa conexão, gente? Porque você quer ligar o negativo, você quer medir a tensão da bobina, do primário do chopper, e a tensão VDS. Então você vai medir a tensão aqui no primário do chopper e a tensão VDS, ó, entre o source e o dreno aqui. E aí você conectou as duas garrinhas de jacaré desse jeitinho aqui nas bolinhas pretas que o professor Rodolfo está te mostrando aí. As garrinhas de jacaré do osciloscópio estão o quê? Interligadas automaticamente pelo osciloscópio. Ele interliga os canais pela garrinha de jacaré. É ou não é? Se ele faz isso, se você liga as duas garrinhas de jacaré desse jeito, uma aqui, ó, na referência negativa, e a outra aqui, ó, na bobina do chopper, porque você quis medir o chopper e o VDS ao mesmo tempo, desse jeito aí, ligou negativo aqui, num ponto da bobina do chopper, que é esse mesmo ponto negativo aqui, né? Ó. E ligou outra aqui, automaticamente o que vai acontecer aqui, ó? Esse ponto se interliga aqui, ó. Se esse ponto se interliga aqui, ó, eu curto-circuitei o trabalho de quem? Do MOSFET. Ou seja, o MOSFET não serve mais para nada. Por quê? Porque se eu liguei uma garrinha de jacaré do osciloscópio aqui e a outra aqui, ele já interligou um ponto no outro sozinho. E por que o professor Rodolfo colocou o título dessa aula como assim? Não queime os componentes da sua placa com o osciloscópio, porque neste momento um componente pode queimar. Qual componente pode queimar? O transformador chopper. Como assim, professor Rodolfo? Vou explicar para vocês, galera. Quando você colocou uma garrinha de jacaré aqui e a outra aqui, automaticamente interligou esses dois pontos, qual que vai ser o fluxo de corrente elétrica, pessoal? Ó, a corrente vem, ó, presta atenção. Passa pela bobina do chopper, desce aqui. Passa pelo MOSFET? Não, vai direto para o negativo aqui, ó. Então vem do positivo, passa pela bobina do chopper e já vai direto para o negativo. Ah, professor Rodolfo, mas daí só não vai energizar o primário do chopper? A resposta é não, pessoal. Por quê? O transformador chopper, ele tem uma resistência elétrica na bobina dele muito baixinha. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, muito baixo. Por quê? O que traz para o primário do chopper a resistência, que é chamada de impedância, né? A impedância da bobina, ela só acontece, ela só tem um valor alto que gera uma corrente ok para o seu funcionamento quando tem o chaveamento. Então, quando você tem essa frequência de chaveamento aqui, ó, quando você tem essa frequência de chaveamento aqui, 50 mil vezes por segundo, esses 50 mil vezes por segundo ligando e desligando o chopper, tem uma frequência, a frequência junto com a indutância da bobina do nosso querido transformador chopper, junto com a indutância da bobina do chopper aqui, ó. Frequência com indutância gera uma coisa muito legal dentro da eletrônica, que é a famosa reatância. Reatância indutiva nesse caso, tá?
E a reatância indutiva é a resistência do indutor quando ele é submetido a uma frequência. Então, essa resistência ela surge no indutor quando ele é submetido a uma frequência. Então, a reatância indutiva do indutor só existe quando tem frequência. Precisa ter chaveamento, beleza? Só que se você ligou errado aqui a garrinha de jacaré do osciloscópio e interligou esse ponto aqui, ó, vai ter chaveamento ou não? Não, porque o MOSFET está anulado. Você ligou um fio aqui, ó, está interligado um fio aqui. Curto-circuitou esses dois pontos. Ó. Então a corrente vem, passa pela bobina do Chopper e vai direto para o negativo. Se não tem chaveamento, o que vai acontecer? Não tem reatância. Se não tem reatância, não tem essa resistência gerada na bobina do indutor. Então a resistência da bobina cai para quase zero. Sendo só a resistência do cobre realmente, o cobre do Chopper. Então imagine que você tem 300 volts aplicado numa bobina que a resistência vai tender a quase zero. O que vai acontecer? 300 volts aplicado numa resistência numa bobina que vai para quase zero, vai passar uma corrente brutal por essa bobina. E aí, isso pode fazer queimar a bobina do transformador Chopper. Ou seja, você pode queimar a bobina do seu transformador Chopper, ó, você pode queimar essa bobina do seu transformador Chopper se você ligar essas duas garrinhas desse jeito. Liga uma garrinha aqui, a referência negativa, e outra liga no dreno aqui, porque você quis medir as duas tensões ao mesmo tempo. Então, sim, você pode queimar os componentes da placa se você não souber usar o osciloscópio adequadamente. Na inocência, foi medir os dois ali para queimar. A pergunta é a seguinte, pessoal, vocês sabiam disso? Você sabia disso? Responda para o professor Rodolfo, você sabia disso? Então é por isso que é recomendado que você use uma garrinha de jacaré do canal do osciloscópio por medição completa. Para que você não corra o risco de colocar a garrinha de jacaré em pontos diferentes da placa e junte dois pontos pela garrinha e gere um curto na placa, queimando os componentes da placa. Então, por isso que o professor Rodolfo recomenda que você use e conecte a garrinha de jacaré em um ponto por vez da placa. Vai escolher uma referência negativa para você fazer uma medição? Coloca uma garrinha e faz a medição. Vai mudar a medição? Olhe o esquema, interprete o que você está fazendo para saber exatamente onde é que você vai colocar a garrinha de jacaré da ponta do seu osciloscópio para não acontecer isso aqui. Já pensou? Só de ligar duas garrinhas de jacaré em dois pontos que você não se atentou, você gerar um curto, né? Gerou um curto no MOSFET. Corrente vai circular todinha pelo primário do Chopper. Resistência dele vai cair a zero porque não tem chaveamento. Se não tem chaveamento, não tem reatância. Se não tem reatância, a resistência do Chopper é só o cobre. Corrente vai para lá em cima e pode queimar a bobina do seu transformador Chopper, se você fizer essa medição errada. Pois é, né, meu querido Ercélio? Pois é, né? E é por isso, então, que você tem que dominar as medições com o seu osciloscópio. Tá bom, pessoal? Tem que ser faixa preta. Então, aqui, esse curso de osciloscópio ele serve não só para a gente apertar botão do osciloscópio, para a gente ver menu do osciloscópio, ver medições. Não, é para a gente usar o equipamento e mostrar para vocês os riscos que vocês podem enfrentar no dia a dia, entendeu? Ah, professor, mas na minha placa só tem 12 volts, só 12 volts. Então tá tudo bem, só tem 12 volts, beleza. É só uma referência negativa para tudo, beleza. Então, se é um negativo para toda a placa, você não corre risco. Agora, se você tem esses potenciais diferenciados aí, você tem que tomar cuidado para não queimar os componentes por ligar duas garrinhas ao mesmo tempo. Fez sentido para vocês, pessoal? Se vocês curtiram a aula, deixa aí a aula top. Que é só o começo de um curso maravilhoso de osciloscópio que não tem como objetivo somente apertar botão do equipamento, mas sim trazer para a realidade do dia a dia as dificuldades que os técnicos vão ter.
E a principal dificuldade do técnico que usa o osciloscópio é não sabe onde liga a rinha de jacaré direito. Não sabe, tem dificuldade. Então a gente está aqui para abrir a mente de vocês em relação a isso. Fechou? Beleza? E essa foi a nossa aula de hoje. Então não queime os seus componentes da placa usando o osciloscópio. Você tem que ter essa noção. É por isso que tem que conhecer eletrônica. E é por isso que você vai começar na área de eletrônica, não precisa ter o osciloscópio inicialmente. Você vai adquirir no decorrer do tempo, porque você tem que ter conhecimento para saber o que você está usando. E a Rigol, junto com a Eletrônica Básica, disponibilizou para você um livro gratuito para você baixar, aprender eletrônica, desbravar os osciloscópios partindo do zero. Então, como é que você faz para baixar esse livro aqui? Depois que terminar a aula, tá? Não vai baixar agora. Vou terminar essa aula aqui na descrição do vídeo, comentário fixado, tá bom? Para cá, vai ter algum lugar aqui que você pode clicar e baixar o livro Desbravando o Osciloscópio da Rigol gratuitamente. Tá bom? É só o link que está na descrição do vídeo, deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone, vai baixar aqui de forma maravilhosa. E nesse mesmo site, se fizer sentido para você turbinar sua bancada de eletrônica com instrumentos da Rigol, vão ter os distribuidores da Rigol no Brasil. Tem a Raiz, a RCBI, Omni, Riolink, Rindac e Getrotec. Acesse o site deles, conversa com eles, fala que você viu a Masterclass no Eletrônica Fácil. Eles vão gerar um mega cupom de desconto especial para você adquirir e turbinar a sua bancada com um Rigol. Você acessar cursoseletronicafácil.com.br, cursoseletronicafácil.com.br. Aqui vão ter todos os nossos treinamentos, curso de eletrônica fácil, digital e arduino, soldagem e desoldagem, remoção e restauração de resina de silicone e muito mais. O primeiro presente é, quer fazer o curso de eletrônica fácil? No curso de eletrônica fácil, já tem 50 aulas de osciloscópio, tá? Então, pô, quer aprender o osciloscópio do zero? Tem no curso de eletrônica fácil, tá? Clica aqui, ó, quero mais informações, quero ser um faixa preta na área de eletrônica. Coloca seus dados aí. Quando chegar no momento da inscrição, o que você vai fazer? Não esquece de digitar o cupom LIVE100. Com o cupom LIVE100, você ganha R$100 de desconto para fazer o... Opa, deixa eu mostrar aqui. Aí. Com o cupom LIVE100, com o cupom LIVE100, você ganha R$100 de desconto para fazer o curso de eletrônica fácil. E ele sai de R$ 796 por apenas R$ 646. E ainda você pode parcelar em 12 vezes de R$ 69. É isso mesmo, galera. Cupom LIVE100. Se você usar o cupom LIVE100, cupom que eu só libero nas lives esse cupom, né? Com o cupom LIVE100, você digita lá no campo de cupom de desconto, né? Ó, cupom aplicado. LIVE100, digitou aqui, já vai abaixar de 796 para 646 no Pix ou 696. Você pode parcelar em até 12 vezes de 69 também. Fechou? Esse é o presente número 1. E o presente número 2 é um ultra mega descontão, né? Quer fazer o combo faixa preta com todos os cursos de eletrônica fácil? Então é o curso de eletrônica fácil, digital e arduino, soldagem e desoldagem, remoção e restauração de resina e muito mais. Combo faixa preta de cursos, ó. Com o combo faixa preta de cursos, você leva todos os cursos com acesso vitalício, 1 ano de suporte a dúvidas em todos, com R$400 de desconto. R$400 de desconto. Sai de 1.757 por apenas 1.257. R$400 de desconto. Digitou lá, bonitinho. Olha lá. De 1.757 com R$400 de desconto, sai por 1.357. Então, R$400 de desconto no combo faixa preta, ou se fizer a vista no Pix, ganha mais R$100, e aí o desconto vai para R$500 e aí abaixa para 1.257. Então, desconto de R$500 para fazer o combo faixa preta com todos os cursos de eletrônica fácil. Ou R$100 para fazer o nosso curso de eletrônica fácil, aprender eletrônica do zero, rumo aos primeiros separos de placa eletrônica. Presente dado. Clica no link que está aparecendo aí no chat. Bora realizar o sonho de aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta, porque sonhos determinam o que você quer e ações determinam onde você irá chegar e o que você vai conquistar.
Combinado, galera? Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido pra caramba dessa aula. Vejo vocês na próxima aula do nosso curso de osciloscópio ao vivo. Vamos que vamos. Tamo junto. Até a próxima! Lembra sempre, é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação. Se a sua limitação é que você não consegue arrumar placa, tem dificuldade de entender eletrônica, componentes, sistema eletrônico, circuito e muito mais, precisa ter intensidade. Para ter intensidade, precisa tomar a decisão. E a hora de tomar a decisão é agora, na melhor condição possível, que o professor Rodolfo gerou aqui para você, ao vivaço. Clica no link aí. Bora entrar para nossa família Eletrônica Passo. Vamos que vamos. Tamo junto, galera. Vamos para cima e até a próxima. Tchau, tchau.